bem-vindos a mais um episódio de Zcast do quadro Arte e Cultura. Hoje estamos aqui comigo, Gabriela, Eu, a Cássia. e com o nosso convidado especial, o Jorge. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o projeto do filme que ele dirigiu, o filme Killer Queen. E, bom, para iniciar as perguntas, como você percebeu que você gostaria de trabalhar com cinema ou como surgiu a ideia de fazer o filme? Primeiramente, bom dia, tudo bem? Então, sobre isso, há muito tempo atrás eu sabia que eu queria ser ator. Foi assistindo o Quintal da Cultura na Rede TV, se eu não me engano. Eu estava na casa da minha avó e eu disse que eu queria, quando crescer, contar histórias, trabalhar contando histórias. Então, desde então, eu segui meu sonho. 5 anos depois, eu entrei no teatro. Aí eu me mudei pra cá e quando eu vim pra Chapecó, em 2022, eu me vi muito parado aqui. Então eu falei que eu precisava me movimentar e fazer alguma coisa. Aí veio o Killer Queen. Que legal. E sobre o filme, quem são as pessoas do elenco? De onde você conheceu elas? Então, o projeto, no elenco principal, tinha o meu namorado da época e a minha melhor amiga aqui do Zélia mesmo, a Gabriela Camargos. As outras duas atrizes eu procurei. Uma atriz eu já conhecia de vista, que eu assisti algumas peças de teatro dela aqui em Chapecó. E a outra atriz eu pesquisei mesmo no Instagram da escola de teatro aqui. Encontrei o perfil dela, chamei e ela topou fazer parte desse projeto. Que legal. E como tu descreveria essa relação em um conjunto? A relação da equipe? Isso. Bom, a gente cometeu um erro, na verdade, na parte de fazer o filme, porque a gente criou um laço muito grande, todo mundo, do elenco, da equipe, enfim. E isso é um problema, porque em algum momento o projeto vai acabar. Então, quando você cria um laço muito grande com alguém, você não quer se desconectar daquilo, e não necessariamente é necessário, mas o projeto acaba e as coisas vão. Então, nada é para sempre. Num próximo projeto, eu gostaria de manter somente o profissional junto do filme, porque até mesmo em cenas de pares românticos, por exemplo, no elenco tinha minha melhor amiga e meu ex-namorado. Então era um pouco complicado da gente se manter assim, sabe? Mas no final deu tudo certo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou durante esse... Cara, eu acho que foi organização, sabe? Porque fazer um filme definitivamente não é impossível. Mas para isso tu precisa ter muita organização. E foi algo que eu descobri com o Killer Queen, sabe? É, no início, o filme era para ser uma sketch pro Instagram. Depois que eu assisti um filme chamado Clube da Luta. Eu me apaixonei por aquele filme e eu falei, não, eu quero fazer isso. Eu ia fazer só uma sketch para colocar no Instagram, só que foi crescendo, foi crescendo, crescendo e crescendo. E eu não tinha todo esse poder de organização desde o início do projeto. Então, para você ter noção, é, a gente estava organizando o evento de sábado, agora que aconteceu da estreia do filme, ainda no mês passado, sabe? Então não estava tudo pronto ainda. E como eu falei, Killer Queen foi uma escola para mim. Tanto que eu aprendi questão de organização, de estrutura, estética, escrita, fotografia, direção, na própria atuação. Eu acho que a organização foi o maior desafio. Assim. De resto, a gente tira de ficha. E a ideia do filme surgiu como? Bom, eu trabalhava num pet shop no ano passado, enquanto estudava aqui no Zélia à noite. E eu escutava muito podcast criminal. Eu gostava muito da Quinta Misteriosa, da Jaqueline Guerreiro. E eu escutei uma história muito bacana, americana, de 1965, que contava a história de uma mulher que ela tinha um... Se eu contar, eu vou acabar contando spoiler. Mas é uma mulher que tinha um marido e acontece muita coisa. É, enfim, muita reviravolta. Enquanto eu estava dando banho nos cachorrinhos, eu pensei, cara, isso daria uma boa história. Então, para não fazer uma cópia, eu decidi reescrever histórias, usar a história real como base e me basear nela para inventar novos personagens, desenvolver melhor a história de alguns personagens. Mas a Killer Queen, de fato, aconteceu. Então, é uma história real, então, tipo, tecnicamente seria baseada numa história real, né? Isso aí é uma história real. E esse processo de idealizar o projeto, como é que foi? Foi muito difícil? Acho que foi a parte mais gostosa do Killer, sabe? Claro,
não digo que foi a parte mais gostosa, assim, em contexto geral, mas foi muito bom porque eu me sentia o Pikachu, assim, eu não tava fazendo nada. Claro, no momento eu tava trabalhando, tava estudando à noite, mas eu me senti muito livre, sabe? Muito livre, assim, tanto para escrever história, para desenvolver personagem, correr atrás de patrocínio. Então, pra mim, essa foi uma das melhores partes, assim, procurar elenco, perguntar, virar na aula do professor Gustavo, perguntar pra Gabriela, você quer fazer parte do meu filme? Ela fala, quero. E como tu descreveria a temática do filme? É um suspense. É um suspense, mas ele tem muito elemento de terror. É que eu sou muito fã de filme de terror e eu queria muito trazer isso pro meu filme. Dá pra você falar um pouquinho do filme? Dar uma palhinha pra gente que não assistiu ainda? Posso, claro. Killer Queen conta então a história de uma menina que se vê presa dentro de casa com uma mãe super protetora e uma avó que ela acaba sendo um peso para a família quando a avó desenvolve demência frontotemporal. A mãe, ela não tem ninguém e ela conta 100% com o apoio da filha para cuidar de toda essa família. Em muitas brigas dentro de casa, a Scarlett, a nossa protagonista, ela encontra o meu personagem, o Vlad, que é um cara muito rico, só que ele promete um amor para ela, um amor lindo. Ela cai nessa, se muda com ele depois de uma grande briga com a mãe e com o namorado. Só que ela vê que a opulência não está trazendo felicidade para ela. Então, ela decide buscar isso por outros caminhos e começa um relacionamento adúltero com um funcionário do Vlad, que é o marido dela. Por aí tem muitas nuances, assim, o amante começa a morar na casa dele, muitas mortes acontecem, para quem assistiu sabe como foi bacana Legal. sair dessa experiência. E como tu descreveria a sensação de ver todo o teu projeto pronto, com as pessoas assistindo, admirando? Sabe, eu sinto, como foi tudo muito recente, pra mim ainda não caiu a ficha. Opa, desculpa. Pra mim ainda não caiu a ficha. Então, eu sinto que final de semana que vem eu tenho que gravar de novo e continuar editando meu filme, porque foi mais de um ano de projeto, né? A gente encerrou agora no sábado, mas como eu falei, ele começou antes de setembro aqui na escola mesmo. Então, eu ainda não desassociei, assim. Ainda não saiu daquela rotina de toda hora Exato. ali. Exatamente. Tem algum personagem, alguma cena específica que é especial pra você, assim? Que você tem um apego? Tem alguns dias, porque o filme ele não é gravado em ordem, né? A gente teve que gravar ele de acordo com os cenários. Então, a gente ia para um cenário, gravava todas as cenas aquele dia, então gravava a cena 1, a cena 20, cena 30, cena 40, num dia só. Então, a primeira cena que a gente gravou foi a cena 2, e foi um dos dias, das diárias mais marcantes para mim, porque foi toda a equipe, foi toda a galera. A gente foi para uma chácara lá em Abelardo Luz. Ficamos isolados, ilhados lá por um final de semana inteiro, só com uma câmera, um roteiro e um sonho, sabe? Então foi onde a gente criou esse afeto de conversar. E depois da gravação, claro, a gente abriu um champanhe, ficou todo mundo malucão dançando, foi muito gostoso. Mas tem cenas assim em específico que é muito spoiler, eu não posso falar, mas que estão aqui dentro comigo. E com qual personagem você mais se identifica e se tu pode falar um pouquinho sobre ele? É uma pergunta meio bacana, né? Porque pra quem assistiu viu que nenhum personagem é legal, que todos eles têm alguma coisa. Mas é que no filme eu quis trazer sobre isso que ninguém é perfeito, sabe? Que todo mundo não que seja corrupto, mas que no motivo certo a pessoa pode ser corrompida se ela não tiver um caráter firme, entende? Então, eu acho que eu me identifico mais com a personagem da Scarlett, a principal, porque eu trouxe muito de mim pra ela, sabe? Muitas cenas que acontecem com ela já aconteceram comigo, tipo, uma das cenas principais, uma das primeiras cenas em que ela discute com a mãe por causa de um cigarro. Isso aconteceu comigo na vida real e depois que aconteceu eu falei, não, isso aqui dá pra colocar no filme. Aí eu reescrevi a minha memória
Então eu me vejo muito na Scarlett, só que não sou tão ingênuo, tão inocente como ela é no filme. E o processo de gravação, assim, no contexto geral, como é que foi? Foi trabalhoso, muito trabalhoso. Foram 7 meses de gravação. A gente começou no dia 6 de janeiro desse ano e terminou no dia 20 e poucos de julho. Então, como eu falei, a gente tinha várias locações, assim. A gente gravou aqui em Chapecó, em várias diárias. A gente gravou no Ecopark, em café, em casas. A gente gravou lá em Xanxerê, em Abelardo Luz e no interior de Chapecó. Mas como esse não era o nosso emprego, a gente não tinha dinheiro, né, para poder se manter e fazer só o nosso filme. Então a gente tinha que ocupar nosso tempo livre. Então, feriado, sábado, domingo, sempre gravando, sempre editando. Mas foi muito bacana, porque a gente já quase morreu em várias diárias. Muito, muito engraçado. Que um dia a gente foi para uma chácara lá no interior de Chapecó. Aqui no interior de Chapecó. E a gente foi lá num sítio, assim, num negócio abandonado para fazer as cenas do porão. E ficamos sem luz, ficamos sem internet, no meio do nada, não tinha como chamar para voltar. Esse dia foi um espetáculo também, porque tinham uns bois bravos lá que Oh, meu Deus. a gente decidiu, não, vamos a pé então, voltar para casa. E demos de cara com os bois, tivemos que voltar em silêncio, mas foi muito bacana. Foi um processo que não foi desgastante, foi como aprendizado. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar para não se repetir, aprender com erro mesmo. Muita coisa bacana e coisas também não legais aconteceram ao longo do processo. Mas como eu falei, eu levo isso pra mim, pra nos projetos futuros eu conseguir acertar na música. Fazer um filme de cowboy agora. Lidando com Com os os bois bois. bravos. E o que vocês usaram pra produção? Teve patrocínio de alguém? Sim, a gente contou com alguns apoiadores e patrocínio a gente teve da Dona Louca, uma loja de camisetas aqui em Chapecó. Eles doaram 4 camisetas pra gente, que a gente fez uma rifa, juntou dinheiro, conseguiu comprar alguns itens assim do nosso filme. Mas a gente contou muito com apoiadores, como por exemplo o SOS, dá pra falar a marca? Pode. Tá. O SOS Bar lá em Xanxerê, eles emprestaram a mansão deles pra gente gravar, que era o bar deles. Então, por 2 finais de semana, sábado, domingo, 4 dias, eles emprestaram pra gente bar fechado, sabe? Só pra gente gravar. Então a gente contou muito com apoiadores, assim. Tem o Distrito Food Park, que foi nosso apoiador no início, o Donto Company, uma galera, assim, que de alguma forma apoiou. Não com dinheiro, ninguém entrou com dinheiro no nosso filme. Mas apoiando, como alguém tinha uma câmera a mais pra emprestar, eles emprestavam, a gente gravava. Eu tenho uma locação aqui que pode ser que te ajude, a gente ocupava. A maior parte do filme foi gravado com uma câmera só e a outra parte foi gravado com 2 câmeras, uma T7 e uma T3. Então foi bem trabalhoso, bem bacana. Tu já falou então que esse processo de gravação, de produção durou cerca de 1 ano, né? Sim. E então vou perguntar pra você se as suas expectativas em relação ao filme foram supridas ou não foram alcançadas. Não, foi muito mais, foi muito maior do que eu imaginei, porque como eu falei, no início eu jurava que ia ser uma sketch pro Instagram, sabe? Então o meu sonho foi crescendo junto com o filme, a minha expectativa foi crescendo junto com o filme. E eu acho que eu senti que, poxa, deu tudo certo. Quando eu tava sábado lá, nervosíssimo, 4 horas da tarde, me tremendo todo, e eu vi a galera chegando. Eu vi o pessoal chegando, entrando dentro de um auditório que eu aluguei pra assistir um filme que eu fiz, sabe? Então veio o pessoal de Concórdia, de Chapecó, de Passo Fundo pra assistir o nosso filme. E eu falei, cara, essas pessoas dedicaram tempo da vida delas pra vir ver o nosso trabalho, sabe? Muitas acompanhavam a gente desde o início. Isso que eu falei, eu consegui. E tu diria que teria algo que tu quisesse mudar ou que, enfim, durante o projeto tu mudou? Que eu já mudei no caso? Pode ser também. Cara, que eu tenha mudado. A história mudou muito ao longo do processo. Tem um romance com a mãe da personagem, da protagonista, que ele não estava escrito no roteiro, mas os atores eles tinham uma química em cena tão forte. No pessoal eles são muito amigos, mas eles tinham uma química em cena entre os personagens que eu achava muito forte aquilo para manter só nos bastidores, só nos ensaios. Então eu falei, vou escrever uma cena para eles,
escrevi uma cena, tivemos que voltar lá pra chácara pra gravar todo mundo. Mas deu boa. A gente mudou muita coisa. Mas algo que eu mudaria hoje, sinceramente, eu acho que nada. Eu não mudaria nada no meu filme, porque como eu falei, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, antigamente, eu não teria cometido os erros que eu cometi no meu filme. Mas se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi no meu filme, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Então, esse processo foi muito gratificante pra mim. Um acaba complementando o outro e construir o que tem. Exatamente. Vocês já faziam algo relacionado à atuação, então antes do projeto, antes do filme, vocês já estavam nesse caminho? Sim, sim. Eu participei de alguns filmes lá em Chapecó. Acho que você vai sair de Chapecó, hein? Participei de alguns filmes lá em Passo Fundo, que é de onde eu venho, sou natural de Passo Fundo. Fiz teatro desde os meus 10 até os meus 17 anos, então 7 anos fazendo teatro. Fiz muita peça de teatro, muita coisa. Eu sou do teatro, sou um cara do teatro. Mas aqui eu não me encontrei no teatro aqui em Chapecó. Decidi ir pro audiovisual. Depois que eu gostei, decidi me profissionalizar nisso. Muito legal. E vocês seguiram fielmente o roteiro ou, né, como tu já disse, foi mudando uma cena ou outra? Bom, como eu escrevi o roteiro e dirigi o projeto, foi muito mais fácil pra mim, sabe? Porque quando você tem um projeto com muitas cabeças, é difícil você alinhar o mesmo pensamento para todo mundo. Então, o projeto com certeza não vai sair como todo mundo idealizou. Mas como eu produzi, dirigi e escrevi, teve personagens que eu escrevi justamente para certas pessoas. Como o personagem da minha melhor amiga, eu escrevi pensando nela. Então, foi muito mais fácil de seguir fielmente o que a gente tinha no roteiro do que não. Então, o filme saiu bem exatamente como eu queria. E teve vontade de desistir em algum momento? Sabe que eu tive no processo de gravação, mas não pelo filme em si. É porque, como eu falei, agora a gente tem lei de incentivo, que isso é uma bênção para os artistas, ter lei de incentivo, que você pode trabalhar só no seu projeto, e isso é o máximo. Porque foi como eu falei, a gente gravava só nos nossos tempos livres, então final de semana, sábado, domingo, feriado, em muitos momentos eu me sentia esgotado por trabalhar, estudar, no dia todo, final de semana ter coisa para fazer, mas tinha que fazer o meu filme porque era o que eu acreditava, era o que eu queria. Então, em muitos momentos eu não pensei seriamente em falar não vou mais fazer, mas desânimo, sabe? O que te motivou a continuar, então? O meu sonho, que era ver esse filme pronto. E vocês consideram fazer novas produções futuramente? Total. Não agora. Eu quero descansar. Daqui uns 20 anos eu faço um novo. E o que você consideraria mudar para uma nova produção? Com o que você aprendeu, o que você faria melhor, mudaria? Não fazer tudo sozinho. Isso é uma coisa que a gente acha bacana, sabe? É legal você produzir, dirigir, escrever, mas é uma trabalheira muito grande e acaba que você não consegue concentrar 100% em uma só função. No cinema é uma arte coletiva, então você precisa de mais gente. Como eu falei, não precisa de tanta gente assim, porque é muito difícil alinhar as ideias, mas só aprender a pedir ajuda, sabe? Me organizar antes de exibir, antes de falar. Isso aí que eu vou trazer para os próximos projetos. E vocês planejavam continuar a trabalhar nessa área ou vocês, enfim, continuar com outro Só como emprego, um enfim? hobby? Eu agora entrei na faculdade de cinema depois que eu fiz o Killer, porque eu vi que só atuar não era pra mim. Eu precisava dirigir, precisava escrever, produzir. Tem uma galera que tá seguindo a carreira, que eu acho muito bacana isso. Mas tem um outro pessoal também que viu que aquilo não era pra eles, sabe? O que é ótimo, porque algum dia você vai ser CEO de uma empresa, pai de família, e você vai dizer, eu já fiz um filme. Aí mostra o filme pra tua criança, sabe? Muito Acho isso legal. muito bacana. Aham. E qual conselho você daria para alguém que quer seguir também, que tem esse sonho, que deseja seguir nessa área? Desista. Eu acho que se você tem sonho de ser artista, desista. Primeiro desista.
Se você vê que você tem um comichão, que você não consegue se segurar sem a arte, aí você segue com ela. Porque artista que é artista de verdade não fica longe da arte. Artista que é artista não se contenta com um emprego de ADM, numa fábrica, numa empresa. Então, se você é artista, primeiro fica um pouco afastado, de trabalhar no caso, sabe? Vê se você se dá bem, mas se você ainda continua com aquilo, cara, corre atrás. Mas nunca deixa de consumir arte. Inclusive, isso é uma coisa que é um conselho mesmo. É, consuma arte local, consuma arte no geral. Assista, ainda estou aqui no cinema, assista Wicked, assista show da Carlota Joaquina, Killer Queen, assista. Vá a peça de teatro, a museu. A gente tem um museu muito legal aqui em Chapecó, que é pouco comentado. A gente tem cinema independente, muito cinema independente aqui em Chapecó. Peça de teatro, banda de rock, folk, drag queen. Nossa, é uma lista imensa. Basta a gente procurar. Se a gente procurar, a gente acha. Então, tá sempre ligado à arte de algum jeito, assim, consumindo, fazendo, é o meu conselho. Eu acho que tem muito disso, né? De muitas vezes a gente tentar, não diria evitar, mas por conta da rotina e tudo, a gente acaba deixando de lado de viver uma cultura, vamos assim dizer. Até esses dias eu tava conversando com a Cássia que tem incentivo de jovem cultura, acho que é assim que fala, né? Aqui no Brasil. E a gente não tem acesso, tipo, ao conhecimento mesmo. Tanto que a gente só foi conhecer esses dias que tinha isso. Exatamente. É porque, inclusive, tem muito sobre isso na escala 6x1, que é porque o pessoal não tá com direito para viver, sabe? Você trabalha, estuda, trabalha, mas e a parte em que você vive, sabe? E a parte em que você é humano? Porque a arte nos faz humano. Então, é onde que a gente vai conseguir isso, sabe? Então, a gente precisa dar um jeito nisso, pra gente consumir mais, pra gente se preencher mais. E durante o filme, voltando pro filme, teve críticas? Vocês receberam críticas sobre o filme? Como é que vocês lidaram com essas críticas? Crítica externa, não. Não recebemos nada, até porque eu não tinha... eu mantinha muito em segredo, assim, a questão do filme em si, mas eu recebi muita crítica interna do pessoal da produção, porque, como eu falei, eu cuidei da maior parte do projeto, que é loucura, se você for parar pra pensar em roteirizar. Eu editei o filme, eu terminei a montagem no início desse mês, então eu recebi muita crítica construtiva, o que eu, no início, eu fiquei um pouco em choque quando eu recebi isso, mas eu tomei meu tempo, respirei, decidi absorver da melhor forma possível, que é muito bacana da gente se entender, porque crítica sempre vão haver as boas e as ruins. A gente tem que saber filtrar o que é viável a gente e o que é maldade. Mas eu acho que isso ataca muito no nosso ego, diretamente. Então a gente calmar um pouco, porque é impossível você botar o ego de lado para preencher só o profissionalismo. Então calma, respira, olha se dá para funciona mesmo o que essa pessoa falou. Se não funcionar, você fala, não, cala essa boca. E agora entrando um pouquinho mais no lado da dinâmica, assim, se o filme fosse um objeto ou, enfim, alguma pessoa, como você descreveria ela? Uma faca. Uma faca, eu ia falar uma faca. Uma faca Tramontina. Do Cabo Preto, assim, exatamente. Que foi usado para algumas mortes no filme. Tá. A faca Tramontina. Poderia ter patrocinado, né? Uma pena. Tramontina. Eu acho que não ia querer associar a marca, na verdade. A Esse crimes, tipo de coisa. eu acho meio... Mas, total. Muito legal. E então... Você já falou, mas conta alguma história engraçada que aconteceu durante as gravações. Poxa vida. Não é bem uma história, mas é um compilado, assim, de coisas que aconteceram. Que por questão da organização, a gente não tinha muita noção de como estaria o tempo. Então, a gente gravava com cenas de inverno no verão e as cenas de verão no inverno, porque a gente não... Como eu falei, a gente gravou em locações diferentes.
Então, fazendo calor de 30 e poucos graus, a atriz principal com casaco de pele, andando no centro da cidade, a gente gravando. Ou no frio de menos... Não, menos não. Tipo, uns 10 graus ali, lá em Xanxerê, ela com vestidinho curto, assim, e tudo mais. Então, é isso, sabe? A questão da gente não ter tido essa visão rendeu boas histórias, assim. Que nem a do boi que eu falei. A gente ficar sem luz, perdido, no meio do nada, só via os olhos do boi, assim, no escuro, que horror. piscando. Que medo. Parecia filme de terror, foi doideira. Killer E se- Queen se materializando ali na tua Aham. frente. E a volta do boi. E se tu pudesse refilmar uma cena, qual tu faria? Ah, eu teria algumas que eu, que eu gravaria de novo. Porque, como eu falei, quando você cuida de tudo, você não consegue cuidar de tudo, 100%. Então, a gente gravou algumas cenas lá em Xanxerê, num bar, em que eu cuidava também do áudio, pra você ter noção. Eu dirigia, atuava, cuidava do áudio, enfim, era logger. E eu não percebi que tinha um refrigerador que estava fazendo um barulho insuportável. E a gente, na hora, na correria, 1.000 cenas para gravar, 10 horas de diária, a gente não se tocou. Aí, quando eu fui fazer a montagem, eu falei, puta que pariu. O áudio ali com assim no fundo. Aí eu tive que botar um monte de filtro, tirar, aumenta a voz, tira ruído. E as vozes ficaram meio enlatadas, assim, sabe? Então, essas cenas eu definitivamente regravaria os áudios. Mas é como eu falei, eu só aprendi porque eu errei. Então nas próximas eu não vou ser logger, mas quem for o logger vai estar cuidando se tem ruído no fundo. Áudio. Sobre o filme, onde é que a gente pode assistir, então? Como que a gente pode assistir? Pois é, eu tô preparando ainda, como eu tinha comentado no off, a gente tá preparando uma plataforma num site pra gente colocar. Você compra seu ingresso, você tem direito a assistir o filme. Mas isso ainda não foi desenvolvido. Ele está em desenvolvimento, mas quando estiver pronto eu anuncio e vocês trazem pra cá. Daí a gente dá uma olhadinha junto. Com certeza. E tu gostaria de deixar algum recado? Enfim, alguma coisa? Eu acho que um recado principalmente pra quem tá na escola agora. Isso é muito bacana, porque ano passado eu tava aqui, sabe? É, a escola é um lugar em que você cria muito laço, você aprende muita coisa. Eu digo na vida mesmo, você aprende errando e fazendo. Mas quem tem um sonho pra realizar depois da escola, siga esse sonho, sabe? Procura contato, faz teu networking, vê com quem tu pode fazer isso, porque com certeza a gente acha que nessa fase a gente acha que a gente é o único, que só a gente tem um pensamento, que só a gente tem um sonho, mas quando você vê, tem uma galera junto com você. Então, você não tá sozinho, segue isso aí. Então a gente gostaria de agradecer, né, o tempo que tu dispôs pra gente e pedir tua assinatura no nosso cartaz que a gente tem. Claro, obrigado foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Posso assinar em qualquer lugar? Aham. Legal. Aí. Obrigada. Sim, ó. Vai mostrar? Vai mostrar? Mostra como. Mostra pra câmera. Quer que eu segure por aqui? Acho que dá. Aí, ó. Tcharam. Os cartazes estão se preenchendo. Tão cheinho. Então, agradecemos mais uma vez a tua participação. Também gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, né, de todo o projeto, o Cicobi Maxi Crédito. Também os professores, né, que vêm ajudando a gente a dirigir. E a nossa equipe também do Arte e Cultura. E é isso. Finalizamos mais um episódio. Êêê.